Olá, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando aqui um webinar muito especial em parceria entre o Grupo Anga e a MIT Sloan Review Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essas novas necessidades de adaptação ao trabalho decorrentes do coronavírus, dessa pandemia e de todos os efeitos que ela tem causado. A gente está com muita dúvida, todo mundo está com muita dúvida sobre como proceder, e isso tem afetado muito as relações de trabalho, o dia a dia de trabalho. Então, nós resolvemos trazer o case do Grupo Anga, que desde seu começo, né, desde a sua fundação, ele tem atuado como trabalho remoto, né? Hoje em dia a gente tem 117 pessoas em 13 estados, então a gente pode dizer que a gente tem bastante conhecimento para falar um pouquinho, né? Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui o Rio, que é o CEO do Grupo Anga, e a Luana, que é a coordenadora, líder da área de desenvolvimento humano e organizacional do grupo, tá bom? Vamos começar com vocês agora, apresentar o case, e também a gente vai abrir para perguntas, tá bom, gente? Então, todo mundo que tiver perguntas, sintam-se livres para participar, para enviar, que a gente também vai envolver todo mundo nessa conversa, tá bom? Então, gente, vamos lá. Ótimo. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aí. Calma, que eu acredito que mudou alguma coisa aqui, que eu não estou vendo. O que vocês estão vendo? Agora foi. Desculpa. Então, vou começar. Como o Juca me apresentou, sou Luana Gabriela, estou como coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional do grupo. E eu já quero começar essa nossa conversa, porque a ideia é que seja realmente uma conversa, quebrando um pouquinho do protocolo que o Juca fez com a gente já nesse início. E eu quero trazer um ritual que para a gente é muito comum aqui no Grupo Anga, em todas as nossas reuniões que a gente faz, sejam elas presenciais e principalmente remotas, né? Cada um onde quer que esteja, que toda vez que nós começamos uma reunião, a gente faz o nosso check-in, que é um chegamos. Seria incrível conseguir fazer um check-in com todo mundo que está conosco, assistindo e compartilhando desse momento, mas até por viabilidade a gente quer fazer um check-in com quem está aqui, né? Que é eu, Juca e Rio. Então, quebrando um pouquinho do protocolo, como que vocês chegam para essa conversa e a intenção para esses próximos minutos que a gente vai passar juntos. Pode ser? Rio, você começa? Pode ser, boa noite, todo mundo. Acho que é muito, acima de tudo, Opa, acho que eu tava no mudo, né? Já voltou. Deu para ouvir alguma coisa? Não, cortou. Não. Então tá bem. Então, boa noite para todo mundo. E obrigado a todo mundo que está participando aí, tá bem cheio aqui já. Acho que a gente chega para fazer uma conversa como essa de peito muito aberto, né? Por mais que tenha algumas coisas legais para serem compartilhadas, acho que a verdadeira riqueza vai estar nas perguntas, nas interações, né? Então eu também chego muito curioso para saber tudo que vai aparecer e acho que também mantendo a serenidade, né? Por mais que seja um momento de bastante caos e que ninguém tenha respostas completas para as coisas, ainda assim eu acho que a gente pode lidar com muita consciência com o que está acontecendo e transformar tudo isso em alguma oportunidade. Claro que com todos os cuidados que a gente precisa tomar. Perfeito. Obrigada, Rio. Juca? Eu chego com bastante orgulho de a gente estar promovendo essa discussão. Eu acho que é super importante, super relevante para o atual momento, e realmente se a gente conseguir ajudar pelo menos algumas pessoas que estão assistindo aqui a se inspirarem, a entender, a levarem ideias para as empresas onde trabalham, já vai ser algo muito legal. Sim, muito bom. E eu chego super feliz nesse momento em que a gente está podendo compartilhar mais sobre nós, do Grupo Anga, e como a gente vem trabalhando ao longo desses 4 anos. Então, nada mais é que um pouquinho da nossa experiência, o que vem dando certo, o que a gente vem aprendendo. E minha intenção é que seja realmente um diálogo. Espero que, olhando aqui para esse meu papel, né, espero que eu esteja representando as 117 pessoas que fazem parte desse grupo, compartilhando um pouquinho de como que a gente trabalha,
o que, que nos norteia, enfim. Então, tenho a intenção aí de poder trazer voz para todas essas pessoas que estão conosco. Então, para a gente começar esse nosso momento juntos, o que, que a gente preparou, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho do que nos motivou a chegar nesse momento e termos esse espaço de conversa. A gente vai passar pelos nossos princípios e conforme a gente for passando pelos princípios ali, a gente já vai trazendo como eles se desdobram na prática, ferramentas e um pouquinho disso que a gente vive aqui. A gente vai trazer também o que a gente vem enxergando como alguns desafios que a gente vive hoje nesse modelo de trabalho. E aí a gente abre para perguntas e respostas. Nosso objetivo é ser bem sucinto nesse início para poder explorar esse outro momento que é tão rico, né? Que é quando todos vocês que estão aí nos ouvindo podem trazer dúvidas, perguntas, talvez aprofundar itens que a gente passou um pouco rápido. Então, a gente está super empolgado aí para que esse momento de pergunta e resposta seja super explorado por todos nós. Então, de onde veio, né? De onde surgiu a necessidade ou por que a gente está aqui criando esse espaço de conversa para falar sobre trabalho remoto. Então, a gente idealiza fazer mais encontros, esse é só o primeiro de uma série de outros encontros que a gente tem interesse de fazer. Isso porque, né, a gente hoje encontra essa pandemia, que até então não era recorrente, né, não só no nosso país, mas no mundo. E isso vem forçando as pessoas a não saírem de casa, a estarem cada vez mais buscando por um isolamento, né, já que a gente percebe que o índice de transmissão ele é altíssimo. E isso faz com que as empresas busquem novas formas de gerenciar trabalhos e resultados. E é daí, diante dessa observação, que a gente tem, então, as necessidades de segurança emocional, realização e ordem para minimizar esses potenciais danos causados pela pandemia. E, ao mesmo tempo, como que a gente pode, então, aproveitar isso, acelerando o movimento de reinventar a forma como a gente trabalha e como a gente tem essa experiência de trabalho no dia a dia. E eu acredito que começar essa conversa por meio do case do Anga é justamente isso, né? A gente trazendo um pouquinho dessa nossa vivência e desse modelo de trabalho que a gente vem aprendendo e criando, para que a gente possa, por meio disso, inspirar e aprender com todas as pessoas que querem, de fato, reinventar algumas coisas que a gente vive hoje no trabalho. E aí, para a gente seguir essa conversa, a gente traz um pouquinho resumo do Anga, né? Então, o Anga hoje empreende e adquire negócios muito olhando para o propósito. Nosso propósito é empreender negócios conscientes. E aí a gente cria isso e gera esse impacto positivo na sociedade por meio de 4 empresas hoje. Então, a gente tem Eureka, Tribo, 08 e a Cura. A gente não deixou um espaço para falar muito dessas empresas. Acredito que a gente tem os sites, enfim, alguns outros canais que podem ser utilizados para aprofundar um pouquinho cada uma faz. Aqui, especificamente, a gente está muito no canal da MIT, né, que faz parte da Cura. E a gente tem também um instituto, que é o Instituto Anga. Todas essas empresas e o Instituto, eles trabalham por meio do sistema de gestão que nós construímos por meio de referências da Holacracia, Sociocracia 3.0 e outras referências que a gente também adotou para criar e agora também sustentar e sermos responsivos para sempre tornar esse sistema de gestão vivo. Afinal, a gente chama tudo isso que a gente vive um grande organismo vivo que sempre está se reinventando e criando formas de fluir cada vez melhor. E para que esse modelo de gestão e essa experiência de trabalho traga coerência e que as nossas escolhas e as tomadas de decisões sejam norteadas, né, de uma forma segura e alinhada com aquilo que a gente acredita, nós temos 7 princípios aqui no Anga, que constroem um pouco dessa nossa cultura, e a gente agora deixou esse espaço para a gente passar, então, por cada um desses princípios. Então, eu vou começar com o primeiro, que fala que somos todos e todas líderes, né? Então, a gente considera que a liderança, ela não está associada diretamente só a cargo. Então, a gente considera que a liderança é realmente uma forma e um modelo de se posicionar dentro do seu ambiente. E aí, com isso, a gente traz uma palavra que ela é tão fundamental para tudo isso que a gente está querendo conversar hoje, assim, né? Que é esse trabalho remoto, que é a palavra de autonomia. Né? Então, quando a gente diz que somos todos líderes,
a gente traz muito esse conceito de autonomia para todos nós que estamos aqui. E que a posição de liderança, mais uma vez, ela não é atrelada ao cargo, mas a como você se comporta aqui dentro por meio do seu desenvolvimento de competências e por meio dos seus comportamentos no dia a dia, assim, né? Sejam elas competências mais técnicas ou até mesmo as competências mais transversais, né? E essas competências transversais, a gente fez um estudo no ano passado para a gente entender, então, que competências são essas que a gente define numa liderança consciente, né? Que é esse tipo de comportamento que a gente valoriza aqui no grupo para que todas as pessoas se desenvolvam e evoluam. E aí foi onde, então, a gente chegou em 9 competências conectadas a essa liderança consciente. Então, aqui até é um print, né, de uma devolutiva que a gente fez recentemente sobre a dinâmica em que hoje o grupo apresenta dentro dessas 9 competências que a gente definiu como as competências desse arquétipo de liderança consciente. E elas são importantes justamente para nos ajudar a direcionar esforços, desenvolvimento individual e coletivo, para que a gente consiga viver cada vez mais esse princípio na prática, né? E aí, então, esse foi um movimento que a gente fez recentemente, em que todas as pessoas do grupo fizeram essa avaliação. E aí, por meio disso, a gente consegue criar esses nossos planos de desenvolvimento individual, enfim, para que a gente consiga trazer coerência a esse princípio. Nosso segundo princípio fala que a gente deixa as informações e o conhecimento fluir. Uma vez que a gente traz que a autonomia ela é extremamente importante, essa autonomia ela só acontece por meio de acesso à informação. Não só acesso, mas que essas informações sejam transparentes e acessíveis para que as pessoas consigam encontrar, acessar, interagir com essas informações e, de fato, por meio desse conhecimento, né, haja essa troca, essa conexão e que as nossas tomadas de decisões, elas começam a ser cada vez mais assertivas e efetivas por meio dessa fluidez de conhecimento que a gente tem aqui dentro, né? A gente acredita que conhecimento é poder e a gente valoriza muito a distribuição do poder dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, já que a gente tem isso como um desejo, né, distribuir poder e a informação faz parte, cada vez mais a gente busca, por meio de ferramentas, acordos, artefatos, trazer essa fluidez e transparência para as nossas ferramentas. Então, aqui estão algumas que não fogem muito do que é predominante no trabalho remoto, né? Então, são ferramentas bastante comuns, assim, que a gente utiliza. A gente tem uma em específico, que talvez não é tão comum nas listas de recomendados do trabalho remoto, que é o pódio. A gente vai ter uma imagem ali que a gente vai ver um pouquinho do pódio, mas o pódio hoje, ele materializa um pouco desse sistema de gestão que a gente falou, que é o AngoS. E as demais ferramentas não tem muito, não foge muito do que a gente já escuta, né? Sejam elas de compartilhamento de documentos, criação de documentos compartilhados, o Slack como canal de comunicação, a gente tem o Miro, que ele acaba sendo um quadro branco, já que a gente não está presencialmente para fazer brainstorm, né? Num quadro, na parede, cartazes, post-its, o Miro consegue contribuir muito para a gente criar essa experiência mais próxima e criar coisas por meio de uma inteligência coletiva. E também a gente coloca o KeePass, que concentra as nossas senhas e informações para trazer segurança, né? Uma vez que acaba que muitas pessoas têm acesso a muitas coisas e é uma forma de trazer segurança às nossas informações. E aí aqui a gente traz alguns exemplos, a gente tirou hoje, inclusive, então super verdadeiro tudo que a gente trouxe aqui. Aqui é o nosso ambiente de comunicação. Então, o Slack a gente trabalha por meio de canais. Então, a gente tem canais que organizam as informações. E aqui a gente vai fluindo. Todo mundo está dentro do Slack e é a nossa principal ferramenta de comunicação. Aqui é o código que a gente mostrou. É onde a gente materializa esse sistema de gestão por meio dos aplicativos. Então, aqui a gente estava falando ali antes, né, sobre somos todos líderes, que não está atrelado a cargo. A gente usa aqui papel para ser o nosso descritivo do que a gente faz aqui dentro do grupo. E aqui é um print justamente desse aplicativo de papéis em que a gente consegue visualizar todos os papéis dentro de um dos círculos nossos, que é o da tribo. E aqui é o Wikihanga. A Wikihanga ela é um link aberto,
Então, todos vocês que estão nos ouvindo conseguem acessar o Wikianga. Ali tem diversos conteúdos sobre os círculos empresa, também sobre o AngoS, como que funciona, alguns termos que talvez a gente vai falar aqui. E para quem talvez não está muito próximo, vai ficar um pouco confuso, até utilizem das perguntas para, às vezes, tirar dúvida e tal, mas também tem aqui a Wiki que pode ajudar, né? Às vezes a gente usa alguns termos que é tão cotidiano, e aqui a gente está para ser o mais simples possível. E é isso. Legal. E acho que é até bacana já dizer aqui para quem tiver alguma pergunta, se quiser ir lançando ali, o Juca está fazendo uma curadoria, e aí já a gente começa a trabalhar nisso também. E acho que uma coisa que a Luana falou bastante, né, e aí dando continuidade a alguns dos princípios que orientam a gente no trabalho remoto, a gente até fez algumas enquetes ao longo dos últimos dias para entender quais são os verdadeiros desafios, né, como é que a gente consegue, de alguma forma, trazer um pouco mais de detalhe, né, e de entendimento para cada um deles. E o que mais apareceu, né, disparado, né, não foi não ter as ferramentas certas, apesar de ser um desafio, não ter um espaço de trabalho em casa dedicado a isso, apesar de ser um desafio, mas o que mais apareceu foi sempre cultura e liderança, né? Apareceu muito assim, nossa empresa não tem uma cultura assim, a nossa liderança não confia em fazer as coisas desse jeito, né? E desde o primeiro momento que a gente decidiu, né, que o nosso trabalho seria 100% remoto, uma coisa que a gente percebeu que seria um princípio que teria que nos guiar e que a gente usaria como uma orientação para a gente é que a gente teria que dominar habilidades humanas com ainda mais intensidade. É porque se presencialmente a gente já precisa disso, à distância a gente precisa ainda mais, né? É um esforço adicional que a gente tem que fazer para isso. Pode passar, por favor, Lu? E é um outro princípio, né, que acompanha muito a gente nisso, é um princípio que está muito orientado ao nosso sistema de gestão, né? O que a gente chama de Anga OS, né? O sistema operacional do Anga, que é muito inspirado na sociocracia, na holacracia, dentre vários outros. Ele é baseado em várias ferramentas, em vários padrões, mas um deles eu diria que é o principal, que é o que a gente chama de tensão, né? Que é exatamente o que a gente vai falar um pouquinho agora e que ajuda muito a gente quando o assunto é trabalho remoto, porque garante que a comunicação está muito fluida, mesmo com um volume de interações mais baixo, né? Então, pode passar, por favor, Lu? Tem um ponto que é bem simples, né, de entender, é que a atenção nada mais é do que a diferença entre como as coisas estão e como a gente gostaria que elas estivessem, né? E o que a gente tenta fazer de melhor para isso tudo é descrever essa tensão para garantir que a comunicação é clara, né? E quando a gente fala de comunicação, né, algo que ajuda muito a gente, né, nesse entendimento, e que imagino que várias pessoas que estão aqui com a gente agora já tenham ouvido falar ou até conhecem com alguma profundidade, é a famosa comunicação não violenta, né? E o que a gente percebeu é, quanto mais a gente consegue aplicar a não violência à nossa comunicação, mais fácil é o trabalho remoto, por um motivo muito simples, porque as pessoas se entendem melhor umas às outras, né? Então, quando a gente investe tempo de qualidade, aprender a levantar boas tensões para descrever o que está acontecendo, mesmo com menos interações, a gente consegue fazer as coisas de maneira bem feita, né? E tem várias formas de descrever uma tensão, mas a que a gente mais usa, ela tem duas partes, digamos assim, né? O que a gente chama de observação, que é o que eu vejo, e necessidade, que é o que eu percebo que uma pessoa, ou que um sistema, ou que um time está pedindo, né? O que não está satisfeito ali, que precisa ser satisfeito, né? Para dar um exemplo mais evidente, pode passar, por favor, Lu? Tem uma que é uma tensão real nossa, inclusive, que está na próxima, na verdade, né? Isso, obrigado. Que é o seguinte, né? A gente descreve assim, uma situação atual. Então, no nosso caso 87,5% dos papéis de liderança de círculos são ocupados por homens. Então, isso é uma observação, isso é um fato, né? O que isso gera, que é o efeito, né? Isso gera falta de autoconfiança e referências para mulheres postularem a esses papéis. E aí surge a necessidade, que nesse caso é uma necessidade de diversidade, né? Que é uma necessidade humana fundamental. E o que acontece se a gente satisfaz essa necessidade? A gente consegue criar uma cultura mais empática e mais aberta à inclusão, né? Isso aqui é só um exemplo, mas esse formato é muito útil para a gente, porque quando a tensão está bem descrita, mesmo pessoas que têm visões de mundo diferentes, que têm modelos mentais diferentes e que têm, enfim, tudo aquilo que é possível de se pensar diferente,
conseguem olhar e falar assim, isso é verdade, né? Isso me parece algo importante o suficiente para que a gente possa dedicar tempo a isso, né? Então, se alguém tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre tensões, né, o que a Luana falou, né, da nossa wiki, que é wiki.grupoanga.com, a gente tem uma seção só dedicada a isso, e toda vez que a gente vai conversar sobre trabalho remoto, a gente sempre sugere essa como a primeira ferramenta, porque trabalho remoto exige, acima de tudo, uma comunicação eficiente, né? Sem comunicação eficiente, o trabalho remoto se torna muito caótico. Pode passar, por favor, Lu. Espera um pouquinho que ele tá... Tá carregando, tudo bem. Legal. Junto com isso, a gente tem alguns outros princípios, né? Dois são muito parecidos, né? Então, é que a gente fala que a gente está sempre em versão beta, a gente sabe que aquilo que começa e que tem um propósito claro nunca tem fim, né? Então, a gente nunca vai chegar no momento de falar que a gente está pronto para alguma coisa, mas que a gente está em constante desenvolvimento e até aceitando as imperfeições que vêm disso, né? E um outro princípio que a gente tem, né, que acompanha isso também, que a gente quer dar um exemplo, a gente tem isso quase como um mantra, né? De toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a pergunta sempre é se essa decisão ela é boa o suficiente por agora e se ela é segura o suficiente para testar. Quando uma decisão, né, ela cumpre esses dois critérios, a gente avança com ela, né? E a maneira como a gente faz isso, e na verdade até o porquê a gente faz isso, é o seguinte, né? A gente costuma dizer que a gente tem 3 zonas, né, na maneira como a gente toma decisões, de maneira compartilhada. A gente tem uma zona de concordância, né, que é quando todo mundo concorda, e a gente tem uma zona de objeção, que é quando todo mundo discorda, digamos assim, né? Só que entre essas duas tem uma outra zona que é pouco explorada, que a gente chama de zona de tolerância. Quando a gente vai tomar uma decisão, mais importante do que saber se todo mundo concorda é saber se todo mundo tolera. Por um motivo muito simples, né? Quando a gente está trabalhando com algo que é complexo, é muito difícil ter certeza das coisas. Então a pergunta é se a gente consegue avançar sem prejudicar o que a gente já tem, mas trazendo algum ganho, né? Então quando a gente vai tomar uma decisão que ela é coletiva, a gente toma uma decisão que a gente chama de tomada de decisão por consentimento, né? Consentir é a mesma coisa que tolerar, né? Isso na prática significa dizer, em muitos casos, que eu nem gosto tanto assim da sua ideia, eu nem acho que ela é a melhor ideia, mas eu não vejo nenhum motivo para ela não ser feita. E as pessoas simplesmente fazem aquilo que foi acordado, que foi consentido, né? O propósito central dessa ferramenta é conferir autonomia para as pessoas, né? Para que as pessoas possam fazer o que elas têm que fazer, né? Já que elas têm a informação do trabalho delas e do papel delas, sem necessariamente prejudicar o resto do grupo, né? Então a gente fala que a autonomia é uma moeda, né? Ela tem 2 lados. Por um lado, tem uma responsabilidade muito grande pelo que se vai fazer, mas de outro lado também tem uma responsabilidade muito grande por zelar aquilo que já foi feito e garantir que a organização se desenvolva de maneira constante e muito respeitosa, né, com tudo que foi feito até agora. E isso que está aqui à direita é o processo, é como a gente faz isso, né, em especial nas nossas reuniões de governança, que é quando a gente toma decisões que afetam de alguma forma a estrutura, né, da maneira como a gente trabalha, e no finalzinho a gente vai poder falar um pouco sobre isso, mas a nossa estrutura é basicamente composta de 3 elementos: círculos, papéis e acordos, né? Então, toda vez que a gente tem que mexer num círculo, que é um conjunto de papéis, e um papel, que é um conjunto de responsabilidades, ou um acordo, que é um combinado entre papéis ou entre círculos, a gente usa esse processo, né? A gente descreve uma tensão que está gerando a necessidade de se decidir por algo, né? A gente traz perguntas, traz dúvidas para entender melhor, né, o que está acontecendo, a gente traz uma proposta, traz uma decisão a ser tomada, né, entende com as pessoas quais são as eventuais preocupações ou objeções que elas possam ter em relação a isso, integra isso que elas disseram na proposta e traz a proposta para consentimento. Parece em muitas etapas, mas na verdade é bem mais rápido do que parece, uma vez que a gente começa a praticar isso um pouco mais, né? Mas de fato é um treino, né? É uma prática que a gente tem que ir se habituando aqui no Grupo Anga. E o último princípio, talvez aquele que resume melhor quem a gente é em vários aspectos, é o princípio que é descrito dessa forma, né? Temos consciência da nossa responsabilidade e agimos de forma interdependente, né? Como a Luana falou hoje, nós somos um conjunto de empresas e alguns outros círculos, e fazer com que todo mundo trabalhe bem e conseguir expandir a colaboração não só de uma pessoa para outra, mas entre círculos e entre empresas, e inclusive do Grupo Anga com outras organizações mundo afora, é algo que a gente valoriza muito, né? E inclusive nesse momento
com toda a pandemia, uma coisa que a gente tem se questionado muito é como que a gente vai fazer para honrar todos os nossos fornecedores, né? Sabendo que existe toda uma cadeia de suprimentos global que de alguma forma não pode ser quebrada, porque senão muita gente pode passar por situações muito graves, né? E a gente olhou para esse princípio e falou assim, realmente, né? A gente tem uma responsabilidade com todo mundo e a gente precisa agir em prol daquilo que for o melhor para todos. E aí tem um livro que a gente sempre recomenda, chamado Todos São Importantes, no qual que é o case de uma indústria norte-americana que passou por alguns momentos de crise, e uma frase que é muito marcante, e que a gente está usando essa frase agora de novo, é quando o CEO disse, né, que é melhor, em momentos de muita crise, é melhor que todo mundo sofra um pouco do que poucas pessoas sofram muito, né? E o que a gente sabe é que, claro, né, não dá para a gente não ser impactado pelo que está acontecendo, mas se todo mundo se organizar, acho que dá para todo mundo passar por essa crise e chegar vivo do outro lado, né? Literalmente, assim, a gente espera. E aí uma coisa que a gente sempre gosta de mostrar de maneira mais ilustrativa é como a gente se organiza hoje, né? Então nós somos hoje 5 empresas mais o instituto, né? Que são as nossas operações, que é de fato aquilo que entrega valor direto para qualquer parte interessada, seja um cliente, seja a sociedade, seja qualquer outro público envolvido. Mas a gente também tem alguns outros círculos que ajudam muito a gente nessa organização desse trabalho sem escritório, né? Então a gente brinca que se tivesse um escritório, eles pareceriam alguma coisa com esses círculos, mas provavelmente com algumas diferenças bem consideráveis, né? E uma delas é que a gente tem 2 círculos que são compartilhados com todo o grupo, né? Que é o círculo de DHO, que a Luana lidera hoje, o círculo financeiro, que atende as empresas. A gente tem um conselho, que é onde estão as pessoas hoje que são sócias, né, do grupo e que tomam algumas decisões em específico e mais detalhadas, como decisões jurídicas, decisões de fusão e aquisição. Mas a gente tem um círculo que a gente fala que é o círculo soberano, que é o círculo de governança ANGA, que é representado por 2 pessoas de todos os outros círculos e que garantem ao ANGA um nível de colaboração e de interdependência muito forte, sabendo que a gente pode fazer com que as empresas e círculos colaborem uns com os outros, né? E é muito interessante que no nosso caso, a gente desde o início, né, como a gente empreendeu tudo isso do zero para colocar de pé, né, o nível de colaboração, inclusive financeiro, entre uma empresa e outra sempre foi muito importante, né? Mas mais do que isso, eu acho que essa maneira como a gente escolheu se organizar, né, e esse modelo de gestão, né, a famosa autogestão, ela acima de tudo é para a gente o maior símbolo de que o trabalho remoto, ele na verdade tem menos a ver de fato com as tecnologias e ferramentas, tem muito mais a ver com a nossa visão sobre trabalho e o nosso entendimento sobre o que é confiança de verdade, né? E a gente entende que, por exemplo, nesse caso, como a gente está vivendo agora, no qual a grande maioria das empresas tem uma organização hierárquica muito clara, muito evidente, a pandemia hoje ela pode ser cortada na hierarquia, né? Porque, querendo ou não, ela chega das pessoas das posições mais altas da hierarquia e que têm condições de se protegerem da melhor forma possível e que também, curiosamente, são as pessoas que têm maior facilidade de adaptação ao trabalho remoto pela natureza dos seus trabalhos, enquanto você tem muitas vezes algumas empresas do chão de fábrica que são pessoas financeira, social e fisiologicamente vulneráveis, né, de alguma forma, que precisam ser protegidas. Por isso que a gente fala que o trabalho remoto agora, em especial para as lideranças, não é mais um ato de eficiência do trabalho, é um ato de altruísmo, né, um ato que pode literalmente salvar várias e várias vidas, né? E mesmo assim, né, e o que acontece com a gente aqui quando a gente fala sobre trabalho remoto é que mesmo a gente explorando muitas ferramentas, mesmo a gente explorando uma nova cultura, uma nova forma de fazer as coisas acontecerem, né, nunca é perfeito, né? A gente ainda tem muita coisa para ser trabalhada, a gente tem ainda vários desafios, e uma coisa que a gente gosta de ser muito transparente em relação a isso é quais são eles e o que a gente está fazendo com isso, né? E eles não são fáceis, né? É importante dizer que não é um mundo tão simples assim o trabalho remoto. Ele é muito possível, a gente acredita que ele é muito provável em cenários futuros, mas a gente precisa ainda transcender alguns desafios, né? O primeiro deles é que quando a gente trabalha de casa ou quando a gente não tem outras pessoas olhando para a gente trabalhar, a gente diz que a gente pode desequilibrar para os 2 lados, né? A gente pode trabalhar de menos, mas a gente também pode trabalhar demais, né? Por não saber a hora de parar, por não ter limite, né? E saber sim impor limites e saber cuidar de si, né? Quando a gente está trabalhando de casa ou quando a gente está trabalhando à distância, é algo que a gente ainda enfrenta desafios, claro que cada pessoa à sua maneira, né? Apesar de ter muitas vantagens, né, como ir ao supermercado 3 horas da tarde e não pegar fila, né, ou poder marcar
qualquer tipo de compromisso, qualquer horário, ainda assim a gente sabe que isso é super desafiador, né? O segundo ponto, que ainda é bastante desafiador, é que quando você passa o dia inteiro em casa, em especial quando você mora sozinho ou sozinha, em algum momento a sensação de solidão vai chegar, né? Por mais que você possa fazer reuniões virtuais o dia inteiro, a gente brinca que todo mundo tem necessidades hormonais de toque, de ver pessoas, de estar perto e algo do tipo, e lidar com isso não é fácil, né? Ainda mais agora, né? Que a gente não tem a recomendação de nem sair de casa ou de fazer isso o mínimo possível. A gente sabe que isso ainda é bastante desafiador, ao mesmo tempo que também se torna um exercício de autoconhecimento, de autoaceitação, né? E aprender a gostar da própria companhia acaba sendo uma das melhores formas que a gente encontra de poder fazer isso. A terceira, que também é bastante desafiadora e que a gente elencou como uma prioridade para esse ano, é quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, né? Por mais que a gente tenha muitas tecnologias, nem todas são acessíveis para pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de deficiência física. Por mais que a gente fale de trabalhar de casa com o seu próprio computador, às vezes algumas pessoas nem têm espaço em casa para isso, nem têm Wi-Fi, nem têm um próprio computador, né? E a gente sabe que essa pode ser uma super barreira em relação a isso, além, obviamente, de trabalhos que não são substituíveis pelo trabalho remoto, quando são trabalhos mais braçais ou trabalho de atendimento direto, né? Então, quando uma pessoa cumpre alguma posição de segurança ou de atendimento hospitalar, atendimento médico, algo do tipo, não dá para essas pessoas irem para casa. E acho que tão importante quanto a gente reconhecer, né, e agradecer, acho que a todas essas pessoas, é entender que a melhor forma que a gente pode fazer de protegê-las é exatamente ficando em casa agora, né? O quarto ponto, ele também tem muito a ver com o primeiro, né? Autodisciplina e organização pessoal. Querendo ou não, quando você trabalha em casa, você está o tempo inteiro sendo tentado ou tentada a ligar a TV, a ligar o videogame, a procrastinar um pouquinho. E claro, isso é muito bom de vez em quando, mas se a gente não tiver consciência disso, isso pode ser super ruim. E o contrário também é verdadeiro, né? Não ter momentos para você relaxar estando em casa pode deixar a gente até meio maluco às vezes de esquecer que está em casa, que é o lugar onde a gente mora, né? E o último ponto, e esse talvez o que mais pega quando o assunto é cultura organizacional, são os modelos mentais, né, de outras gerações e os conflitos que isso pode gerar, porque querendo ou não, muitos de nós, né, fomos criados e educados com a máxima de que o olho do dono engorda o boi, né? A gente sempre escuta isso, né? E quando a gente fala de não ter mais supervisão sobre as pessoas, ou seja, de não ter uma visão de cima sobre as pessoas trabalhando, de não ter uma sensação de quantas pessoas estão trabalhando, a única coisa que resta a quem lidera é confiar, né? E é por isso que a gente sempre resume trabalho remoto a dois princípios básicos que são tecnologia e confiança, né? Mas sem um ou sem outro, o sistema ele cai, ele tomba, né? Ele simplesmente não funciona. Então não adianta só confiar se as pessoas não tiverem forma de interagirem, não adianta só as pessoas interagirem se não existe uma confiança realmente evidente entre elas, né? E aí o último ponto que a gente pode compartilhar sobre práticas nossas é que uma vez por mês cada empresa reúne o time inteiro para passar um dia juntos, né? Quase sempre em São Paulo, que é onde a luz é mais fácil do mundo. É claro que agora, né, no momento que a gente está, a gente cancelou absolutamente todas, mas está sendo super interessante fazer isso que a gente chama desse método de sanfona, né? Encontra as pessoas com interações muito intensas por um dia e depois as pessoas voltam para casa e a gente vai fazendo isso mensalmente para sustentar essa necessidade nossa, não só de pertencimento, mas de contato e interação humana de verdade, né? Mais uma vez, né, não é fácil, mas mais uma vez é muito possível e muito provável, né? E quando a gente fala que não é fácil, não quer dizer que é complexo, só quer dizer que é trabalhoso, porque a gente vai ter que colocar algumas coisas de pé, colocar alguns sistemas de pé, talvez alterar a maneira como as pessoas interagem e entender que a maneira como se gerencia times muda consideravelmente em relação a isso, mas a gente se sentir no dever de compartilhar tudo isso, menos pelo que o Grupo Anga sabe sobre autogestão ou trabalho remoto, e mais pelo campo que se poderia abrir para que pessoas que também têm esse interesse possam compartilhar entre si, né? A gente tem, nesse exato momento, 407 pessoas aqui nesse webinar com a gente, né? Então é bastante gente que de alguma forma tem interesse nisso. A gente tem certeza absoluta que vai ser ainda mais, né? Independente de coronavírus, porque é uma realidade, é um cenário que acho que a gente não tem muito como escapar. E acho que dito isso, a gente encerra essa explicação aqui para o Juca começar a puxar algumas perguntas e a gente interagir.
Beleza, Juca? Tá por aí? Tô aqui, claro. Legal, a Pronto. gente tem várias perguntas, várias perguntas. Começando aqui com uma do Vitor Vanucci, na verdade ele mandou três em uma. Perguntou primeiro, qual o limite de adaptação de uma pessoa no grupo Anga, aí, levando em conta a aderência aos valores e curva de conhecimento nas ferramentas. Também perguntou quais são os principais motivos de retenção de talentos e quais são os principais motivos de turnover. Rios, quer puxar? Quer que eu puxe? Vai lá. Legal. Sobre a primeira pergunta, que é o tempo do nosso onboarding, ainda é muito relativo, né? Então, a gente, como vocês viram, nós temos os círculos empresas, né? A gente fica falando círculo empresa, mas são nossas operações. E lá, em cada círculo, existe um onboarding em que a empresa, aquele círculo, define qual é aquele onboarding que faz mais sentido para as pessoas. Ah, legal, agora eu tô vendo. E aí, beleza. Então, esse onboarding, como eu falei, ele acaba sendo um pouco mais específico. Eu vou trazer um pouco do resumo que a gente percebe olhando como vem funcionando nos últimos anos aqui. Basicamente, as primeiras semanas, elas são muito concentradas em apresentar o Anga, né? Então, um pouquinho disso que a gente estava falando com vocês todos, assim. Então, princípios, o próprio AngoS, dentro do AngoS nós temos 6 padrões, como que cada um desses padrões são manifestados na prática, o histórico de grupo Anga, né? Então, o próprio Rio trouxe, né, essa honra que a gente traz para o nosso legado, para a nossa história. Então, a gente tira essas primeiras semanas para apresentar essa coisa mais macro de Anga mesmo. E depois a gente vai indo para a prática. Então, ferramentas, como que elas são utilizadas, boas práticas. Então, desde boas práticas de convivência, né? Para a gente conseguir ter uma comunicação assertiva e tudo mais, até boas práticas para ter um trabalho mais efetivo, assim, então que funcione. E aí é muito de compartilhar o que vem funcionando para cada um dentro aqui daquele círculo, e aí a pessoa que entra, ela vai podendo, por meio do seu autoconhecimento, né, o que vai funcionando para ela ou não. E aí, basicamente, eu acredito que é um onboarding eterno, assim, eu estou no grupo há 4 anos e alguns meses, trabalhando remoto, e eu ainda venho aprendendo coisas que fazem sentido para mim nesse trabalho remoto, né? Então, meu processo de onboarding de trabalho remoto, eu considero que ele ainda continua, porque desde local, ambiente, o que funciona, às vezes um barulho, às vezes a própria ferramenta mesmo, você descobre que se você fizer de um outro jeito, você vai ser mais produtivo ou não. Então, é um processo de sempre estar se autoconhecendo. Falei, mas eu acredito que depende, né? Depende da empresa, depende do papel, depende do contexto, como que essa pessoa entra. Mas no mínimo, assim, eu acredito que um mês é o mínimo para essa pessoa começar a ter uma transição, ainda mais se a pessoa já vem de um modelo de trabalho que é diferente do nosso, essa transição tende a ser um pouco maior, né? Até a pessoa criar novos hábitos, e não só hábitos conscientes, mas até hábitos inconscientes, até termos, vocabulário. Até teve uma pessoa que entrou no grupo ano passado e ela fez justamente essa pergunta. E aí eu lembro que eu trouxe, assim, uma das coisas que eu percebi é até na questão de vocabulário, né? Chefe, a gente não usa chefe aqui dentro, assim, né? E são termos que inevitavelmente vêm, assim, né? E faz parte desse processo de onboarding, a pessoa tá se percebendo e tudo mais. E aí, motivos de pessoas que entram e deixam de estar aqui, né? Eu penso que também é muito relativo. Ao longo dos nossos 4 anos, a gente mapeou todos os nossos outboardings, assim, pessoas que saíram nesses 4 anos, e acaba sendo muito relativo, desde motivos pessoais, da pessoa olhar para esse trabalho remoto, para responsabilidades do papel, e não se enxergar mais naquele momento, e como a gente tem um espaço de abertura e vulnerabilidade muito grande, a pessoa se sente confortável e fala, olha, talvez não seja meu momento de estar aqui, vou colocar esse papel à disposição para que outra pessoa ocupe, e tá tudo bem. Então, já tem exemplos assim. Tem exemplos de pessoas que, enfim, estão em outro momento de vida, buscando outro contexto profissional, e talvez aqui já não atende mais, e nesses casos a gente fica até honrado de poder fazer parte dessa trajetória profissional de todas essas pessoas. E, por fim, já aconteceu casos da pessoa não conseguir se adaptar. Então, como o Rio trouxe os desafios ali, às vezes a gente não conseguiu
ser mais rápido que essa pessoa no desenvolvimento dela. Então, o que a gente imagina é que a gente quer conseguir acolher todos os perfis de pessoas para que as pessoas se sintam, de fato, contempladas com esse ambiente de trabalho. Mas acontece que às vezes a pessoa não consegue se adaptar, seja por não conseguir ter uma disciplina, seja por não conseguir ter autocuidado. E aí, infelizmente, aí é o próprio círculo que não consegue mais acolher como essa pessoa vem respondendo ao trabalho remoto, assim. Mas que foram casos muito isolados. Eu acredito que eram essas duas, tem mais alguma? Perguntou sobre essa questão do onboarding, sobre os principais fatores para a pessoa ficar e para sair. Para ficar. Para ficar tem vários, né? Eu acredito que, vou falar o meu, particular, né? Enfim, acredito que se todo mundo do Anga pudesse trazer aqui, a gente poderia ouvir toda essa inteligência coletiva. Mas, assim, eu tenho alguns, né? Primeiro, acredito que poder estar num espaço em que eu não precise utilizar máscaras é super especial. Então, aqui a gente consegue criar esse ambiente de trabalho em que eu posso ser eu mesma. E aí, quando eu falo isso, é poder ser louca às vezes, é poder ser mais séria em outros momentos, está tudo bem. Também, o segundo motivo é porque tem uma rede de pessoas muito especial. Acho que justamente pelo fato das pessoas poderem ser elas mesmas e trazerem tanta verdade, trazerem a essência delas para o ambiente de trabalho, que acaba sendo um lugar em que tem muitas pessoas incríveis. E eu me sinto muito honrada de trabalhar ao lado de pessoas muito melhores que eu. E eu falo isso com muita tranquilidade. Assim, eu olho ao meu lado, por exemplo, a gente fez a imersão, todo mundo presencial. A cada conversa, assim, eu pelo menos ficava muito inspirada em poder estar nesse ambiente, que eu acredito que está atrelado a isso, né? O fato da gente poder ser a gente mesmo, estando de casa, podendo trazer a nossa verdade, podendo, sei lá, um dia não tá bem, eu não tô legal, e poder fazer um check-in, sendo muito transparente. E não sei, Rio, e para você? Eu não tenho nada a adicionar, não, Lu. Eu acho que é exatamente isso. Legal. Gente, a Samantha Rocha, ela pergunta quais são os rituais ou outras ações que nós realizamos para que os times tenham uma conexão emocional. Rio, quer responder? Não, acho que você é melhor do que eu. Boa. Ô, Juca, você pode repetir? Ô, Juca, eu consigo ver qual que você tá lendo? A pergunta, que são várias, né? Tá lá embaixo essa. Tá, Né? você Quais pode. são os rituais ou outras ações que nós realizamos para que os times tenham uma conexão emocional? Ah, tá. Legal. Então tá, vou trazer alguns. O Rio trouxe o exemplo do ritual presencial que a gente faz, né? Que acontece tanto nos círculos empresa quanto no círculo ANGA, que aí contempla todas as pessoas, as 117 pessoas. Esse ritual presencial, a gente tem 3 encontros, basicamente. Um é a imersão, que ela acontece na virada de ano fiscal, de fevereiro para março, a gente teve uma recente. E aí a gente também tem uma no meio do ano, em que a gente se reúne nós todos juntos novamente para ter um momento de interação e poder trocar sobre como que o grupo tá, poder trazer as tensões, né, que a gente está viva, todos nós temos vivos, a gente pode falar um pouquinho sobre o que essas tensões dizem sobre nós, de uma forma muito aberta, e uma de final de ano, dezembro, para celebração, enfim, como o nosso ano fiscal acaba sendo de fevereiro e março, essa é para celebrar o ano e, enfim, ser um fechamento inicial. Essas são as presenciais, mas falando principalmente nesse bate-papo, né, que são as online, o que a gente faz? A gente tem algumas. Esse check-in que a gente faz na reunião, a gente tem um check-in no Slack, que é um canal, então as pessoas elas podem fazer check-in quando elas começam a trabalhar, ou enfim, quando elas estão ali focadas no trabalho de fato. E aí o check-in é um espaço em que a pessoa pode trazer como ela chega para aquele ambiente de trabalho. Ali tem pessoas que colocam emoji, desde um emoji feliz, um emoji triste, um emoji puto, um emoji alegre, um emoji. Ou a gente tem algumas pessoas super criativas que criam GIFs, coisas próprias, enfim. E esse é um espaço em que, por exemplo, você já pode trazer qual que é o seu tom para aquele dia, como que você chega para trabalhar, que já em algum grau cria uma certa conexão. Por exemplo, quando eu vejo que alguém coloca uma carinha triste, ou bravo, ou doente, já vou lá e a gente começa a interagir. E aí, como que tá? Enfim, é um exemplo. Assim como a gente também tem uma reunião, que ela é um padrão que a gente tem, a gente utilizou em alguns momentos do ano passado,
que são as reuniões de padrão emocional, assim, né? Que aí ali a gente abre um campo que é justamente para ouvir o que está vivo nesse campo. E aí ali a gente cria um espaço em que as pessoas daquele ciclo, né, do qual estão fazendo aquela reunião emocional, podem trazer como elas chegam, o que está vivo, o que elas estão sentindo, sem julgamento. Aquela reunião não é para julgar, não é para ser encaminhativa, não é para ter um plano de ação, é simplesmente para a gente falar o que a gente está sentindo. Isso acaba sendo muito poderoso nesse ambiente de trabalho remoto, né? Afinal, a gente não sabe muito bem como a gente está se sentindo, né? Então, por exemplo, eu faço reunião com o Rio, e aí, Rio, você tá bem? Tô bem. Ao mesmo tempo que ele pode ser muito verdadeiro e vulnerável e trazer o que ele está sentindo de fato em tudo que está acontecendo na vida dele, ou ele pode, às vezes, guardar aquilo ali e ficar, né? E aí, essas reuniões, elas são importantes para descarregar e a gente ter esse espaço. Assim, esses são alguns exemplos, né? Eu acredito que tem outras coisas que a gente vai fazendo que é até meio orgânico, por exemplo, esse check-in no começo de toda a reunião, check-out, que acaba sendo muito humano. Quando a gente também percebe que alguém está muito quieto na reunião, a gente puxa, aí, como é para você ouvir isso? Você tem alguma coisa para acrescentar? Enfim, eu acho que é esse momento de usar o nosso poder do humano, né? Por meio dessas ferramentas que a gente vai criando interação e cuidando, de fato, das relações. Legal. Rio, você quer complementar? Eu tenho uma pergunta, na verdade, direta para você aqui, não vai ter como você fugir dessa. Manda aí. Nesse período de trabalho de home office, quais dicas você dá para que você consiga realizar suas atividades e até se controlar em relação a essas distrações que você falou, TV, videogame, o que seja? Legal. Olha, assim, acho que na prática isso depende muito de pessoa por pessoa, mas eu vou dar o meu exemplo porque ele é um mau exemplo, assim. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em ficar sentada há muito tempo. E as poucas experiências que eu tive com escritórios, elas nunca foram muito boas, assim, né? Então, o convite para distração para mim é algo muito forte. O que a gente tem feito, né? O que eu tenho feito, na verdade, vou ser bem mais específico aqui, depois a Lu pode trazer um pouco da rotina dela, que é bem diferente da minha, e que funciona bastante, é de olhar para o meu dia e ver se ele está pressupondo que eu vou ficar em casa o dia inteiro. Porque, por exemplo, se eu sei que eu vou ficar em casa o dia inteiro, eu já sei que vai dar errado. E aí eu me programo para, por exemplo, né, trabalhar de casa de manhã e à tarde eu sair e ficar em um café por 1 ou 2 horas, algo do tipo, fazendo algumas reuniões de lá. Ou é muito bom também, eu gosto muito de sentar num café para quando eu preciso me concentrar em algo, me faz bem estar num lugar um pouco mais agitado para poder conseguir focar, por mais contra-intuitivo que possa parecer às vezes. E aí, às vezes, eu vejo que aquilo me energizou, que de fato consegui estar um pouco mais focado, eu volto para casa, termino as coisas que tem para fazer, ou às vezes até já terminei e volto. Mas quando a gente fala que trabalho remoto exige um pouco de autoconhecimento, é exatamente para entender o que te desperta para distração, né? Às vezes a distração vai ser muito boa, inclusive, né? Se você estiver num processo criativo ou algo do tipo. Às vezes, quando você precisa de um pouco mais de foco, ela pode te atrapalhar, né? E acho que entender o que te distrai e o que te mantém focado, né, te ajuda a criar uma rotina que ela é saudável para você, tanto naquilo que você tem para fazer, quanto no ambiente que te favorece aquilo, né? E aí, se eu pudesse deixar uma sugestão, tem um livro que ele é bem legal, ele chama Deep Work, trabalho profundo, numa tradução literal, mas eu acho que ele tem outro nome. E esse livro, em geral, resume que a gente não sabe trabalhar, a gente não foi ensinado a trabalhar, e por isso que a gente precisa tanto de escritórios ou de estruturas físicas que mostrem para a gente que agora está na hora de trabalhar. Mas que se a gente aprende como o nosso cérebro funciona quando a gente está trabalhando, a gente pode se organizar de maneira muito mais autônoma para isso, né? Mas sair de casa e criar momentos em que eu não consigo fugir do meu foco, né, para uma pessoa que é um pouco agitada quanto eu, assim, acaba sendo bastante benéfico. Quer contar um pouquinho da sua, Lu? Porque você tem uma maneira bem legal, eu admiro bastante. Não, bem rápido. Na verdade, a minha, se tem internet boa, computador, um fone, uma cadeira, fechou. Eu consigo trabalhar super bem. Eu não tenho. E eu, um pouco diferente da experiência do Rio, eu gosto de um ambiente até um pouco mais quieto, assim. Então, eu hoje estou no escritório, depois de 4 anos, estou organizando um escritório. Antes eu trabalhava de casa, que funcionava super bem também.
Mas para mim, assim, eu consigo ser muito. Eu trabalho muito por lista de tarefas. Isso é base para mim, então eu sempre entendo todas as minhas tarefas daquele dia e tem no computador, internet, fone, uma cadeira, é isso que importa, assim. Claro que tem alguns outros elementos, tipo água, algumas coisas assim, mas eu acabo não tendo muito critério para trabalhar. Talvez agora eu estou buscando mais por autoconhecimento, de saber que uma mesa, né, com um computador um pouco mais na visão dos olhos, faz bem para ergonomia, que eu acredito que depois de 4 anos trabalhando, né, da mesma forma, a gente vai começando a cuidar mais do corpo, e que é super importante também. Acho que é isso. Legal. Eu acho que eu esqueci de falar o nome da pessoa que mandou essa pergunta, foi o Marcos Barbosa. Obrigado, viu, Marcos? A Kátia Deliberali, ela pergunta: como iniciar e fomentar o trabalho remoto em uma empresa que sempre trabalhou presencialmente? Quais são os pilares-chave para isso? Boa. Quer começar, Rio? Eu acho que o Rio deu uma congelada. Eita, ele caiu, eu acho. É. Tá bom, então vou começar, Kátia. É Kátia, né? Agora eu já estou inteirada com as perguntas, já estou me sentindo melhor. Estava perdida. Ótimo, Kátia. Então, acredito que o primeiro ponto são algumas coisas que já, igual o Rio falou, assim, esse modelo mental, ele provavelmente vai ser um grande obstáculo para que as coisas comecem a fluir e vocês comecem a dar os primeiros passos. Mas, obviamente, primeiro, assim, o que eu consideraria bons primeiros passos é vocês definirem, nesse ambiente de trabalho de vocês, alguns acordos mínimos, assim, né? Seja de comunicação, seja de gestão de entregas, tarefas e tudo mais. Vocês criarem esses alinhamentos de expectativas. Por quê? Porque quando vocês forem para esse trabalho remoto entre essas pessoas, o que vai acontecer? Já não vai mais existir um controle tão grande por não estarem todos no mesmo ambiente de horas, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de confiança, ela vem para isso, né? Se você tem bons acordos, vocês concordam que aquele acordo faz sentido, pronto, você vai confiar que a partir de então aquela equipe vai, de fato, começar a seguir esses acordos. Então, não vai mais ter esse controle de trabalho por horas. Aqui a gente não tem controle de horas, a gente trabalha por entregas. Né? A gente trabalha por uma visão de sucesso do seu papel e dos seus projetos, e aí, baseado nisso, você vai evoluindo o que você tem para evoluir. Respondendo a Kátia, e aí qualquer coisa você me complementa, tá? Ótimo. E aí, beleza. Então, trabalho já não vai mais ser por hora, ele vai ser por entrega, então é confiança. Outra coisa, não dá mais para vocês terem controle do que cada um está fazendo, assim, o que a pessoa está fazendo agora, o que ela vai fazer amanhã. Claro que isso pode fazer, esses alinhamentos de entrega pode ser feito por meio dos canais de comunicação, mas no microgerenciamento também não vai mais acontecer. Então, é importante já esses alinhamentos de que isso muda, né? Então, esse também é um primeiro passo de modelo mental para mudar. E aí, acredito que um próximo primeiro passo é definir essas ferramentas, é definir o que é sucesso para vocês, o que é uma visão e o que é uma condição de sucesso. O que cada um vai estar fazendo, quais são os resultados chaves de cada um para aquele momento, e aí vocês criarem rituais para se reunirem para falar, bom, daquilo que a gente combinou, daquilo que a gente acordou, o que a gente evoluiu e o que a gente precisa evoluir. E aí, acredito que esses primeiros passos acontecendo, a magia vai acontecendo, assim, organicamente. Aí, novas necessidades vão surgir, novos alinhamentos vão ser necessários, novos acordos vão ser importantes ser feitos. Esses acordos criados vão precisar ser revisados, e aí é um organismo vivo, né? Então vai precisar estar sempre ativo e ativa para responder a tudo isso. Legal, Lu. Você quer complementar, Rio, ou posso ir para a próxima? Não, eu quero só complementar que tudo isso aqui foi uma pegadinha para mostrar que no trabalho remoto às vezes a internet cai, coisa do tipo. Foi uma dificuldade prática que a gente colocou. Foi, exatamente. Justamente. Olha só, a Isabela Galimberti, ela perguntou: vocês fazem um processo seletivo de modo remoto? Tem dúvida em como implementar isso, principalmente a parte de dinâmicas. E até, só aproveitando o gancho dela, falando em nome de muita gente está perguntando como faço para trabalhar no grupo Anga, tá? Se vocês quiserem complementar. Boa.
Rio, quer contar o case recente? Pode ser. A verdade é que a gente, cada empresa do grupo tem autonomia para fazer processo seletivo da forma que ela tem que fazer. E aí é curioso porque dentro do Anga a gente tem uma empresa que trabalha com isso, que é a Eureka, né? Que trabalha com o processo de educação e seleção de jovens para grandes empresas, né? Brasil e mundo afora, e que tem um processo seletivo super sofisticado, né? Então a Eureka, pelo menos das últimas vezes que me lembro, teve uma etapa presencial, né? Então várias etapas online, uma etapa presencial e depois seguia, né? Da mesma forma, já teve várias vezes em que não teve nenhuma etapa presencial, que na verdade é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente abre o processo seletivo, as pessoas se inscrevem, a gente faz um detalhamento, né, exatamente do que se espera, e aí, digamos assim, que a última etapa é uma etapa de entrevista, né? Só que a gente faz as entrevistas igual a gente está fazendo esse webinar aqui, né, virtualmente. Qual que é, talvez, a grande vantagem e a grande sacada no meio disso tudo, né? É que se a pessoa consegue, né, de alguma forma, ter alguma afinidade com o trabalho remoto, isso por si só já vai ser demonstrado na própria entrevista. Ao mesmo tempo, a gente também tem buscado trazer critérios mais evidentes daquilo que de fato se espera para garantir que as pessoas que vão passando por cada uma das etapas de fato tragam alguma coisa para o grupo que o grupo precisa ter, né? Se eu tivesse que dar um exemplo mais recente, na Tribo, né, que é uma outra empresa do Grupo Anga, a gente foi fazer um processo seletivo que ele era muito orientado à diversidade e à inclusão, assim como praticamente todos os próximos processos seletivos que a gente tem vão ser, né? Mas foi a primeira vez que a gente fez isso de maneira explícita. E a gente decidiu, né, com um especialista em diversidade e inclusão do nosso time, né, o Samuel Emílio, que trouxe essa recomendação de que a gente, de fato, fosse bem preciso, né, no que a gente estava buscando, e naquele caso específico a gente estava buscando por ou mulheres ou pessoas negras, de preferência ambos, né? Então a gente já conseguiu criar um tipo de seleção que era muito orientado à diversidade, muito orientado à inclusão, e que permitiu que desde a comunicação desse processo até as pessoas que se inscreveram e chegaram ao final pudessem manter isso, né? Foram 70% de mulheres e 56% de pessoas negras inscritas nesse processo, cerca de 750 pessoas inscritas no total, e que mostrou para a gente que é muito possível, né? A gente fazer um processo seletivo de alta qualidade, orientado aos nossos princípios, de maneira 100% virtual. A gente só foi conhecer as pessoas no onboard, né? No primeiro dia delas com a gente, quando a gente fez um encontro aqui em São Paulo para apresentar um pouco mais do que a gente faz. Na nossa experiência, isso nunca foi uma dor de cabeça. Acho que nunca passou nem perto de ser, na verdade. E quem tiver interesse no Anga, fica de olho aí, que daqui a pouco a Luana vai estar contratando também. Legal. Gente, vamos para uma última pergunta antes de encerrarmos. Infelizmente tem muita pergunta, não vai dar para fazer todas, mas assim, no final, gente, o Rio e a Lu, eles enviam os contatos os contatos de LinkedIn, para quem quiser também enviar pergunta, continuar essa conversa, tá? Mas tem uma última pergunta que eu estou só buscando ela, porque ela foi lá para baixo, no meio disso tudo aqui. Gostaria de saber, isso aqui é uma pergunta da Isa Martins, gostaria de saber o que vocês planejam para o futuro, em termos de gestão remota e até mesmo pensando em produtos online. Isa Martins eu conheço, Luana. Você conhece também, hein? Conhecemos, maravilhosa. E aí, Ryoichi, qual é a sua visão? Repete para mim a pergunta, Juca, sobre o futuro. O que a gente planeja para o futuro em termos de gestão remota e até mesmo pensando em produtos online, se tiver alguma coisa nesse sentido. Legal. A verdade é a seguinte, né? Uma vez que a gente tem abundância de tecnologia, à medida em que as pessoas, as gerações que vão chegando, pedem, exigem mais autonomia e mais flexibilidade, trabalho remoto vai ser só uma consequência, né? Então, eu imagino que cada vez mais isso vai ser uma tendência. Aqui para a gente no Anga, a gente se pergunta muitas vezes, mas a resposta sempre é de vamos manter do jeito que está, porque tem uma questão que é muito importante para a gente, que é a nossa capacidade de poder ter talentos em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente hoje tem pessoas em 13 estados, né?
E tem gente que mora em capital, como é o meu caso, tem gente que mora no interior, como é o caso da Luana, tem gente que mora no Brasil, tem gente que mora fora do Brasil, e tudo é possível, né? Claro que depende muito da natureza do trabalho de cada pessoa. Quanto a produtos online, certamente não tem para onde fugir nisso também, né? Claro que a ideia aqui não é substituir, né? Mas é complementar. Então, se a gente está falando de educação, né, em muitos casos, certamente a tendência é que se hoje, né, as pessoas têm algum interesse por educação à distância, elas vão ter ainda mais, né? E isso é algo que a gente está muito antenado, porque quando a gente fala sobre oferecer experiências de aprendizagem, seja para jovens, como é o caso da Eureka, seja para líderes, como é o caso da Tribo, seja para lideranças que estão interessadas em transformação digital, como é o caso da 08, ou seja para pessoas que têm interesse em consumir conteúdo de alta qualidade, como é o caso da Cura, né? O remoto aqui, quando a gente fala de produto, é o digital, né? Agora, o que vai nascer disso? Muito difícil ter precisão, né? A gente sabe que as coisas estão em constante mudança, mas e aí Juca pode até, se quiser complementar nessa, porque sabe melhor do que eu, mas a gente sempre teve esse sonho, né, com a Cura, né, com a editora do Grupo Anga, de entender que antes, né, quando o assunto era conhecimento, quando o assunto era conteúdo, a gente morria afogado, né? Quer dizer, a gente morria de sede, né? E aí agora a gente morre afogado, né? Tem muito conteúdo, né? E a sensação que a gente tem é que a gente nunca está lendo tudo que a gente deveria estar, nunca está consumindo tudo que a gente deveria estar. E talvez quem conseguir ajudar as pessoas a navegarem, né, em meio a tanta coisa, certamente tem muita oportunidade para produtos remotos e digitais, em termos de aprendizado, consumo de conteúdo, qualquer outra experiência, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho que a gente pode compartilhar, mas eu certamente não sou especialista nisso. Tem outras 20, 30, 50 pessoas no Grupo Anga que poderiam responder essa melhor do que eu. Mas é um pouquinho de para onde a gente está vendo as coisas apontando. Legal, gente. Bom, infelizmente não tem como ler todas as perguntas, foram várias, mas a gente vai pegar todas as perguntas também, elas ficam aqui registradas, tá bom, pessoal? E, novamente, fica o convite para quem quiser continuar essa conversa, pode entrar em contato com a Lu, com o Rio, pelas redes deles também, e tirar essas dúvidas e continuar esse papo, que está bem legal. Gente, para irmos para nossas... Falou. Rapidinho, onde que a gente manda o contato? A gente consegue mandar aqui? Consegue mandar aqui na área de bate-papo, tá vendo? Você consegue mandar ele por aqui. Se quiser Legal. mandar seu e-mail ou seu LinkedIn, tá bom? Mas vamos então para os recados finais aqui, gente. Lu, você quer fazer um check-out? Pois é, né? Fazer nosso check-in. Temos que fazer nosso check-out. Quer puxar, Juca? Puxa aí. Não, eu sou tímido, né? Eu acho que deveria ser o Rio, que ele até tombou no meio da transmissão, assim. Acho que ele tem que compensar. Boa. Legal. Eu vou até pedir, por mais que acho que não dê para aparecer, todo mundo tem acesso a esse bate-papo, Juca? Ao bate-papo, sim. As pessoas conseguem ver. Legal. Então pode ser legal, quem quiser pelo bate-papo também responder aí por texto. Mas eu queria que a gente saísse daqui com uma avaliação aí nossa de como foi essa experiência. É a primeira vez que a gente faz um webinar sobre esse assunto, e eu acho que para tanta gente assim. E expectativas do que está para acontecer. Pode ser? Começa aí, Júlio. Bom, eu acho que a gente conseguiu, acho que em boa parte, responder várias dessas dúvidas e levantar discussões super pertinentes para o momento. Acho que, pelo que eu estou vendo, inclusive, da interação do pessoal nas perguntas, muita gente agradecendo, já elogiando. Tem um rapaz aqui, Augusto Júnior, que está super empolgado, que toda hora manda os elogios. Não vai. Mas muita gente mandando mesmo. Enfim, eu saio muito feliz com isso que a gente começou a construir. É uma série de temas que a gente vai abordar relacionados, né? É uma discussão que ela é mais ampla, que a gente vai continuar conversando sobre. Então, saio muito feliz e só aproveitando rapidinho para falar que as pessoas também podem, caso quem não conheça ainda a MIT Sloan Review Brasil, que é uma parceira nesses conteúdos, né? Nessa divulgação desses conteúdos também. Nós produzimos vários conteúdos sobre inteligência aplicada à gestão, negócios,
Então, também para quem quer continuar ficando super à frente na sua empresa, na sua carreira e conversando de temas atualizados, como esse, no caso do coronavírus, como tem impactado na relação de negócios, conheça o nosso site, se você não conhece, que é o da mitsloanreview.com.br. Vou colocar o endereço aqui também. E a gente também tem a revista, caso quem não conhece aqui, ó, a última edição sobre impacto. Galera, indispensável essa leitura para quem quer se diferenciar no mercado, na carreira, quem quer puxar novas tendências, mudanças na sua empresa, tá bom? Fica aí o convite para todo mundo. Boa, Juca. Lu? Como que o Juca fala que é tímido, gente? Ele arrasa, olha isso. Fez todo um fechamento maravilhoso. Poxa, eu saio com muita vontade de responder as várias perguntas que vieram aqui e por isso que eu acredito que pode ser super legal a gente trocar essa ideia lá no LinkedIn. Então, quem trouxe alguma pergunta, alguma dúvida, tem muita coisa legal, por favor, mandem lá, vamos continuar essa troca. Vão rolar outros webinars aqui, então já fica o convite, né? Se fez sentido um pouco dessa conversa, entrem nos próximos para que as coisas comecem a aprofundar, afinal hoje foi só um início, né, de trazer o case do Anga. E eu saio, até pela provocação da Isa, né, de futuro, eu saio muito provocada para que cada vez mais a gente possa criar esse campo que a gente criou aqui, né, então que a gente possa compartilhar mais o que a gente está vivendo, para que as pessoas tragam mais o que elas estão vivendo também no trabalho remoto, e com isso a gente crie essa rede, né, de fortalecimento desse novo modelo de trabalho. E eu saio muito feliz por poder representar tantas pessoas incríveis que estão trabalhando aqui no Grupo Anga e que com certeza mandaram energias positivas aqui para esse webinar. Acredito que é isso. Legal. Juca, na hora que eu caí por acaso, você chegou a falar que vão ter outros? Não, ainda não. Tá bom, legal, vou deixar isso para você. Eu saio muito encantado com as perguntas. É realmente uma pena que o tempo é limitado, porque tem algumas dezenas de perguntas, talvez até um pouco mais, pelo que eu fui rolando ali. E eu acho que isso só demonstra que é um tema muito legal, né? E que acho que cultivar uma comunidade de lideranças que estão de fato interessadas no assunto só deixa a gente com o olho mais brilhante em relação a tudo isso, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre fala, né, que o contrário de divertido não é sério, né? O contrário de divertido é chato, né? Então, o trabalho pode ser muito sério e pode ser muito divertido, e acho que quando o trabalho é remoto tem que ser divertido, né? Tanto é que eu imagino que a essa altura do campeonato nós três aqui já tenhamos virado várias figurinhas de WhatsApp, né? Sempre tem gente por conta disso. E acho que a ideia é essa mesmo. Beleza? Juca, é com você. Obrigado, gente. Legal, gente. Então, só agradecer novamente o Rio e a Lu por essa super conversa que a gente promoveu aqui hoje. E fica o convite para os próximos webinars. A gente vai fazer uma série de 4. Devem ser toda segunda-feira. Então, na segunda-feira já tem o próximo webinar. Deve ser às 19 ou 20 horas, a gente ainda vai fechar. Mas, para todo mundo que está participando desse primeiro, a gente já tem os dados de vocês e a gente pode enviar também o link para a próxima inscrição, tá bom? Fiquem tranquilos, todo mundo, a gente vai fazer essa divulgação também nas nossas redes. E para quem não pegou o webinar desde o início, fiquem tranquilos também que a gente vai enviar o link com a gravação em breve, tá bom? Com todo o conteúdo. É isso, pessoal. Obrigadão para todo mundo que participou, viu? Ficou até mais de 9 horas da noite aqui. A gente teve mais de 400 pessoas assistindo ao vivo. Aqui a gente ainda tem mais de 200 assistindo, então foi muito legal todo esse engajamento, viu? A gente agradece muito. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau.